É com muita alegria que a Rede Escolar tem este momento de estar no projeto Historiando, falando, trocando ideias com o professor João Batista Freire, uma personalidade que contribuiu de uma maneira significativa para a transformação da educação física brasileira no seu tempo, que ainda é ativo e trabalha cotidianamente com a educação física escolar. Professor, o primeiro momento que nós gostaríamos é uma passagem da história do João Batista, para depois chegar no nosso acadêmico Freire. Por favor, algo que pudesse nos encaminhar. Bom, eu tive uma infância comum, né? Nascido em Santos, e meu pai era estivador, minha mãe costureira, né? Costurava em casa, mas costurava para fora. E eu nasci em 1948, num lugar chamado Morro do Sabuó, o Morro da Penha, que é logo na entrada de Santos, ali, perto do cais número 1, né, Valongo. Depois, ainda muito pequeno, mudamos para o Morro de São Bento, onde eu fui criado até os 18 para 19 anos. E minha infância foi toda nesse morro, e foi uma infância muito boa, porque a gente brincava muito na rua, né? Eu tinha irmãos, e além dos irmãos, a gente brincava na rua. Então, foi uma infância aquilo que eu defendo tanto, que é a educação da rua, em mim, foi muito, muito rica, né? Eu aprendi todas as brincadeiras de infância, todas as brincadeiras de rua, né? Desde as brincadeiras com meus irmãos e amigos mais próximos ali em casa, né? Comidinha, casinha, aquelas coisas de criança, até peão, pipa, que em Santos chamava papagaio, bola de gude e, principalmente, acima de tudo, o futebol, né? Então, pega-pega pelo morro todo, era uma lutinha, apostar corrida, tanto que ainda criança a gente participava de corrida de rua, né? Porque a gente subia morro várias vezes por dia. Quando levaram a gente para uma corrida de pedestre nas ruas de Santos, nossa, a gente se deu muito bem, porque a gente não cansava. A gente corria quilômetros e quilômetros e não se cansava nunca, né? Até que me levaram para um clube, né? Eu jogava futebol, já jogava futebol em time, né? Jogava na várzea. Eu sou de um tempo muito rico de futebol em Santos, que é o tempo do Pelé, o time do Pelé, né? O famoso Santos do Pelé. E eu jogava em times de várzea, e os times de várzea de Santos, nós jogávamos sempre descalços, inclusive os times de adultos melhores de Santos só jogavam descalços, e pela manhã. Tinha dois tipos de futebol de várzea de Santos, pela manhã e à tarde. Os da manhã eram descalços, os da tarde geralmente calçados, de chuteira. E havia times fantásticos, e vários jogadores profissionais do Brasil saíram da várzea de Santos, né? Mas, ao mesmo tempo, me levaram para correr no clube, né, no Brasil, para ser corredor. Aí eu virei atleta de fim de semana, porque não tinha tempo de treinar, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Né? Fui trabalhar de office boy num banco, então tinha que trabalhar de dia, estudar à noite, e não sobrava tempo para treinar. E treinava de sábado e domingo. Mesmo assim, eu consegui fazer futebol, fazer atletismo, fazer remo. Com esse tipo de vida aí, eu fui remador. Então, a minha formação de rua, né, não dá para, é um nome inadequado, mas dá para dizer que foi uma pedagogia da rua, me formou bem, me ensinou muita coisa, né? A minha família era bem estruturada, né? Pai, mãe, irmãos, e com dificuldade, mas ninguém passava fome, mesmo morando em morro, mas morava em casa razoável, alugada, mas razoável, né? E então, até os 18 anos, foi assim.
Eu também não podia, naquele tempo a gente tinha que trabalhar muito cedo, então comecei com 14 anos em 1963, e o meu ensino médio da época, né, foi contabilidade, porque a gente que era mais pobre fazia alguma coisa profissionalizante. Então eu me formei como técnico de contabilidade, fui trabalhar em escritório de contabilidade. Aí fui embora de Santos, fui para São Bernardo, São Paulo, e entrei na faculdade de administração de empresas. Então, até os 22 anos, eu trabalhei como office boy, escriturário, técnico de contabilidade, e comecei a trabalhar de administrador quando, aos 22 anos, eu larguei a faculdade, larguei a fábrica onde eu trabalhava, e entrei na faculdade de educação física. Aí começou minha história com a educação física, 8 anos depois de ter começado a trabalhar, e aí eu já tinha 22 anos. Né? É isso. Olha, professor, a sua passagem de jogar futebol no Clube Brasil, em Santos, ele está... Atletismo no Brasil. Atletismo no Brasil, mas está associada ao espaço onde surgiu a Faculdade de Educação Física de Santos, que é exatamente no Brasil. Exatamente. E onde morou minha mãe pela última vez, quando minha mãe saiu do morro, eu fui morar na rua Jurubatuba, que é a rua do Brasil Futebol Clube, onde eu treinei atletismo e onde depois virou Faculdade de Educação Física. Que há um tempo era, né, a primeira escola de educação física particular, inclusive na região de São Paulo. Ela surgiu antes da FEFISA, né? Então, isso a gente também tem uma passagem em Santos. Santos revelou muitos bons profissionais, a gente também tem. É surpresa para mim saber que tu tens origens santistas. Eu não imaginava isso, isso é uma maravilha, fico muito assim, contente em saber da sua trajetória até o momento. Mas, como disse, aí entra na educação física, professor. E aí nós queremos saber quais são os seus posicionamentos perante a educação física da escola, já usando um pouco do Francisco Caparrós, né? A educação física da escola e não a educação física na escola. O que o senhor teria a nos colocar sobre, hoje, educação física escolar, na sua concepção? A educação física da escola é essa que a gente considera como uma disciplina pedagógica, né? Então, é uma disciplina, tem português, matemática, geografia, história, artes, educação física, e todas deveriam confluir para o mesmo objetivo, né? A escola é um momento de passagem, né? Bastante prolongado, mas é um momento de passagem entre a família que é o círculo familiar, né, restrito, né, uma sociedade privada, né, para uma sociedade pública, né, uma sociedade aberta, grande, coletiva, universal. Então, a transição, supostamente, tem que ser feita pela escola. O papel da escola, o papel da educação, o papel da educação planejada pelo Estado, pela sociedade, para formar as pessoas para o conjunto da sociedade, ele é ou deveria ser muito maior do que esse cumprido atualmente. Como é que é cumprida a educação atualmente? O currículo é visto como uma coisa, faz-se uma grade de disciplinas, né, com determinados conteúdos, e os alunos são colocados numa instituição para receber esses conteúdos. Se ele for aprovado nas avaliações desses conteúdos, ele recebe um diploma para se encaminhar para uma faculdade, para uma profissão. E a sociedade, de maneira geral, julga que cumpriu o seu papel com isso. Eu, particularmente, não acho que a formação educacional deveria ser essa. Acho que o Estado deveria pensar a educação de uma outra maneira. É muito pouco pensar isso, né? Primeiro, reduzir a formação a um conjunto de disciplinas, geralmente desconectadas com a vida. E aí as crianças e os adolescentes, eles são muito inteligentes. Nós subestimamos a inteligência das crianças e dos adolescentes, porque eles são pessoas que estão com a inteligência muito viva, muito fresca,
como uma esponja, né, como um mata-borrão. Eles pegam, então eles percebem tudo. Uma das coisas que eles percebem é a desconexão que querem que eles aprendam e a vida que eles estão tendo. Qualquer coisa que esteja conectada com a vida, eles aprendem com uma rapidez enorme. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de um menino que cumpriu toda a escolaridade, vamos pegar o Messi, né, que é a grande estrela do esporte no mundo hoje. O Messi, como qualquer jovem nosso, 12 anos no sistema escolar. 12 anos são 4 horas por dia, mais ou menos. 4 horas por dia, 200 dias por ano, durante 12 anos dá 9.600 horas. Aprender português, matemática, química, física, mas português não, no caso dele, espanhol, né? Principalmente o espanhol e a matemática, mais do que qualquer outra coisa. Se a gente for conversar com o Messi sobre matemática e espanhol, ele não deve saber muita coisa sobre isso. Nenhum de nós sabe. Mas ele deve ter passado mais tempo com matemática, espanhol, história, etc., do que com futebol. Foram 12 anos, 4 horas por dia. É muita coisa. Com menos tempo do que isso, ele virou o maior jogador de futebol do mundo. Né? Qualquer um de nós, com 1.000 horas de pandeiro ou de saxofone, vira um craque. Né? E por que não aprendeu? Não aprendeu porque quando o Messi, ou eu, ou você chegamos na escola, a gente escutava aquele palavreado das disciplinas, a gente não ligava naquilo, porque nós estamos vivos e vivemos uma vida instalados culturalmente num determinado ambiente. O que é que causa interesse? O que está conectado com esse ambiente? O que tem sentido para a vida? Quando a coisa não tem sentido para a vida, a gente desliga, inteligentemente a gente recusa aprender. Recusar a aprendizagem nessa circunstância é uma questão de inteligência. Então, o que é que o Estado teria que fazer? Repensar a educação, né, e fazer um currículo que fosse conectado com a vida que a pessoa leva. Quanto mais nova a criança, mais intimidade com a realidade local. Quanto mais velha a pessoa, mais conectado com a realidade universal. Os grandes temas da escola não poderiam ser português, matemática, geografia, história, química, física. Deviam ser as matérias da vida. E elas seriam as protagonistas. Então, por exemplo, meio ambiente, saúde, motricidade, pensamento. A matemática teria que servir ao desenvolvimento do pensamento, e não o contrário, para que as pessoas pensassem melhor. Outra coisa, as matérias não estão conectadas com a necessidade de viver coletivamente. Então, por exemplo, não há punição maior numa sala de aula que a relação de um aluno com outro dentro da sala. Ele tem que viver isolado. Numa prova, se ele olhar para a prova de outro, ele leva 0. Né? Quando que nós estamos vivendo uma pandemia, né, do Covid-19. Essa pandemia exige uma solução coletiva, pessoas pensando coletivamente e praticando coletivamente as coisas. Só um pouquinho, que temos um problema aqui. Você corta isso aí, que a gata pulou na janela, está no 2º andar aqui, é um perigo. Então, o Covid, nós estamos vivendo essa pandemia do Covid, e ele exige o quê? Práticas e pesquisas, pensamento e imaginação coletivos. Mas nós passamos 12 anos sendo punidos se a gente mantivesse relações coletivas, a não ser fora da sala de aula, gente. Dentro da sala a gente não podia. Então, as provas foram todas individuais, os vestibulares são individuais, Enem é individual, Prova Brasil é individual, tudo é individual. Para depois resolver problemas coletivos. Não, está errado.
né? Agora, quando ele vai para a educação física, ou quando eu fui para a educação da rua, né, e aí eu vou tentar fazer a diferença entre a educação da rua e a educação escolar, tanto na educação da rua como na educação física, eu pratico jogos coletivos. Quando eu estou praticando um jogo coletivo, ou eu resolvo coletivamente a coisa, ou eu não brinco. Eu estou lá no meu joguinho de futebol na rua. Tudo ali é resolvido coletivamente, não há resolução individual. Meu time perde, eu fracasso. Né? E na educação física, a mesma coisa. Estou lá no Mãe da Rua, estou lá no jogo da queimada, é um problema coletivo. A educação física está ensinando a pensar e agir coletivamente. A educação física está na frente nesse sentido. Muito na frente das outras disciplinas. A vantagem da educação física sobre a rua, quando ela é bem praticada, é que a educação física está fazendo isso e está encaminhando para a vida social, para a formação do cidadão. E a rua não tem esse compromisso. É salve-se quem puder. Inclusive, geralmente, a gente sai da rua e a gente não tem nenhuma garantia de que aquilo vai ser bem utilizado em sociedade. E a educação física tem. A educação física, ela tem várias... Bom, mas eu volto para a educação física. O currículo, além de dever ser centrado em matérias da vida, tendo as disciplinas científicas, como a matemática, a geografia, a química, como coadjuvantes, servindo as matérias da vida para que haja conexão, a arquitetura escolar teria que ser transformada. Os espaços têm que ser outros. Não pode mais ser o espaço medieval de carteiras, fileiras, né, simetricamente instaladas. Além disso, o Estado teria que pensar que a educação sistemática não pode ser feita só dentro de uma escola, mas ela tem que ser feita em todos os lugares onde as pessoas se juntam. Onde é que elas se juntam? Cinema, teatro, esporte. Por exemplo, jogos de futebol. São milhares de pessoas que podem ser educadas. As torcidas de futebol, as organizadas, inclusive, sempre foram muito criminalizadas, né? Muito demonizadas. Mas agora elas estão se posicionando politicamente. Em favor do quê? Da democracia. Sinal que elas têm um potencial educacional fantástico. Lá é um lugar para se investir. Então o Estado tinha que investir no futebol, no basquetebol, no teatro, em todos os lugares onde as pessoas vão, na televisão. A televisão é uma concessão pública. O Estado não poderia nunca permitir que uma concessão pública não educasse para o bem as pessoas. Então, um sistema educacional de um país teria que pensar todas essas coisas, e não só uma grade curricular a ser aplicada dentro de uma sala de aula, né? Então, de maneira geral, eu penso a educação física dentro de um sistema educacional dessa complexidade, dessa amplitude, e não essa coisa tacanha que a gente está vivendo aí, né, que culmina no Enem, culmina no vestibular. Então, as pessoas, qual é o sentido de aprender? É porque cai na prova, não é porque cai na vida. É diferente, olha. Eu aprendo isso porque cai na vida, então eu tenho interesse. Eu aprendo isso porque cai na prova. Só tenho interesse na prova. Passou a prova, não tem interesse mais nenhum, tem mais é que esquecer aquilo. Olha, professor, as suas colocações nos remetem a inúmeras transformações que deveriam estar em curso, minimamente estar em curso, né? E aí, quando o senhor faz uma analogia entre a sala de aula e a suposta sala de aula da educação física, a sala de aula está montada de maneira equivocada, um livro igual para todo mundo, uma caneta, um lápis, tudo para que ele dialogue com um único autor, um único documento isolado de todos os seus outros meios de aprendizagem. E aí ele vai para a sala de aula de educação física e aí se inverte. Quando tenho uma única bola, por exemplo, para que 40 garotos estejam passando pelas experiências de vida, de negociação, como o senhor bem colocou. Essa dicotomia que eu levantei
faz sentido ou é mais um equívoco de pensamento? Então, os pontos, as virtudes da educação física estão à frente das outras disciplinas. A educação física foi criada, né, todos nós sabemos, num momento de crise na Europa, né, de crise humanitária, porque as pessoas se contaminavam, as pessoas se drogavam, se alcoolizavam, se matavam. Então, a criminalidade aumentava. Por quê? Porque a Revolução Industrial trouxe as pessoas do campo para a cidade. Então, juntou gente, né? Juntou gente e o Estado não tinha como organizar as pessoas em cidades. E começou a pensar maneiras de disciplinar isso. E uma das maneiras pensadas foi começar a disciplinar a escola, especialmente com uma disciplina que tinha esse objetivo: cuidar do comportamento corporal das pessoas, não das pessoas. As pessoas cuidavam as outras matérias que se dirigiam ao espírito, à mente. Por isso que as pessoas têm que ficar imobilizadas. Quanto mais esse currículo, que é o que a gente pratica até hoje, você pega um BNCC, o BNCC é um avanço e tal, mas o BNCC continua lidando com o currículo europeu, nessa filosofia centro-europeia. Não, mas o BNCC colocou o lúdico do folclore brasileiro, da cultura brasileira, o BNCC colocou as questões nacionais. Não, mas a estrutura curricular continua sendo aquela estrutura europeia, né? A ideologia é a mesma, de sala fechada, né? de corpos imobilizados, pessoas imobilizadas, porque esse currículo não foi pensado para pessoas em movimento, não foi pensado para pessoas chorando, não foi pensado para pessoas rindo, não foi pensado para pessoas suando, para pessoas se tocando, para pessoas cheirando, para pessoas vendo, para pessoas ouvindo. Foi pensado para um cérebro funcionando. Então, eles julgavam que qualquer coisa que envolvesse a pessoa em movimento atrapalharia o trabalho da mente. Isso é imobilidade. Fiquemos quietos para que o cérebro fique em paz, sem incômodo, sem perturbações. Mas como filosofia, não para mim, essa filosofia, essa pessoa não era o corpo, ela tem um corpo que estragava tudo quando ficava livre. Então, como fazer que a gente aprisionasse o corpo também lá fora? Como? Hitler fez isso muito bem, uma ginástica dura, uma ginástica hipercorrigida. Eu pratiquei, você praticou a ginástica alemã antiga, sueca antiga, dinamarquesa antiga, francesa antiga, calistenia depois. Então, todas essas coisas duras, rígidas, né, que, de um lado, elas pronunciavam, consolidavam o poder da testosterona, da força física, né? E, de outro lado, colocava essa força, aquele que tinha que mandar na sociedade, que era o macho branco, colocava essa força a serviço do Estado, a serviço da corporação, disciplinava essa força física estupenda. Quando o lúdico, a festa, a farra, a diversão, dispersava essa energia, né? Criava inúmeros temas. Então, o lúdico era proibido na educação física, como era proibido na sala de aula. Não fomos criados para lidar com o lúdico. O lúdico começa a entrar na educação física nos anos... alguma coisinha nos anos 60, aí nos anos 70 ele começa a entrar com um ou outro professor, e na USP mesmo começam a aparecer uns professores, eu lembro de coisas do Mauro Ghiserini, no começo dos anos 70, por aí, né? E nos anos 70, ela vai entrando com mais, o lúdico vai entrando com mais força, Nicanor Miranda, 200 jogos infantis, né? Maria Rodrigues, então começam aqueles que começam a pegar muito timidamente alguma coisa. E a grande mudança se dá no começo dos anos 80. Manuel Sérgio, Jorge Bento, Francisco Sobral, a inquietude nossa em fim de ditadura. Aí o que a gente começa a fazer? Você participou disso, né, desse movimento. A gente começa
a virar as costas para aquelas coisas duras que a gente aprendeu na faculdade, e a gente começa a colocar a nossa cultura brasileira dentro das aulas de educação física. Movimentos da capoeira, adaptações das brincadeiras de pega-pega, de pula-corda, de mãe da rua, de queimada, né? De amarelinha. A gente vai buscar tudo aquilo que já estava no Câmara Cascuda, a gente vai buscar e começa a colocar ali dentro. Aí a gente dá a volta. A gente sai da bagunça lá da Revolução Industrial, né? Começa a abandonar aquela educação física dura e começa a subverter essa ordem. A gente coloca dentro da nossa aula exatamente o que causava problemas no século XIX e que levou a criação da educação física. O que levou à criação da educação física foi se compor ao lúdico da bebedeira, ao lúdico dos grandes jogos, né, da bagunça do futebol da época e outros mais, né, do vício. A gente pega e traz isso para nós, só que de uma maneira mais ou menos organizada. E eu diria que agora, no ano 2020, a gente está começando a viver a fase de colocar método nessa brincadeira que está meio solta dentro das aulas de educação física, está meio inconsequente. Mas isso é revolucionário. Quer dizer, sair da sala de aula é revolucionário. Voltar para a sala de aula é reacionário. Então, seria revolucionário romper com o espaço arquitetônico que está segurando a aprendizagem da matemática, do português, da geografia, da história, né? A criança querendo se mexer, a criança querendo entrar, a criança querendo ser criança, e a sala de aula dizer, não seja criança, não brinque, não ri, não chore. E eu diria assim para a sala de aula, afasta essas cadeiras, deixa a criança ser criança, que no dia seguinte ela começa a aprender matemática e português. O dia que ela puder brincar de matemática, o dia que ela puder brincar de português, de geografia, de história, ela vai poder fazer matemática sendo criança, português sendo criança, e ela vai aprender igual aprende bolinha de gude, videogame. Como é que ela aprende videogame também, né? Então, quando ela puder ser criança na escola, ela aprenderá todas as coisas. Enquanto isso, ela inteligentemente, e por não querer renunciar à sua condição de criança, ela não aprenderá. É uma resistência legítima não aprender. Muito bom, professor. Nós estamos caminhando para o nosso fim de tempo. E eu vou aproveitar a sua colocação para falar o seguinte. Dentro de tua história de vida, desde a rua, nas ruas do Morro de Santos, até hoje, o que a educação física lhe ensinou de mais importante? Olha, eu tive educação física como menino, eu fazia educação física, né, no ginásio, no ensino médio eu não tive educação física no primário, que hoje é a primeira fase fundamental, tive educação física no ginásio, que corresponde à segunda fase do fundamental hoje, e não tive no ensino médio, que no meu tempo era contabilidade, profissionalizante para mim, né? Então eu tive só 4 anos de educação física na minha escola. Mas no que correspondia ao meu primário, nós tivemos 2 policiais no Morro. Tinha um posto policial, era a guarda civil, que chamava na época. Eram 2 caras geniais, 2 policiais queridos da gente, que organizou um grêmio para a gente. E dava educação física para a gente como esporte. A gente brincava de esporte, brincava de vôlei, brincava de basquete. Era tão engraçado, porque eles queriam que a gente aprendesse tudo. Um dia disseram assim, vamos levar vocês para uma competição de atletismo. Aí eu era muito veloz, ele falou, João, você vai fazer 75 metros rasos. Aí eu fiquei pensando, eu era criança, pensando naquilo, né? E eu corria para burro, era um baita veloz. Aí eu não sabia 75 rasos. Eu falei para ele, eu não sei nadar, mas se você quiser, eu vou lá. Eu achei que 75 rasos era uma piscina rasinha, entendeu? Aí cheguei lá, tinha que correr, saltar. Eu corri um monte, saltei um monte, né?
Então, eles eram geniais. Aí eu fui para o ginásio e tinha um professor chamado Osni, ele preparava banda, preparava festas juninas e dava aula de educação física para a gente, sabe? E ele dava essa ginástica dura, mas ele inventou um jogo para a gente, chamava Iron Ball. E a gente se divertia. O dia que a aula era de Iron Ball, ele mesmo inventou, era uma farra aquilo. Então ele conseguia botar um pouco de lúdico, né? Depois eu fui fazer outras coisas na vida, e quando eu entrei na educação física, eu não aprendi muita coisa na faculdade, mas eu aprendi muito com as crianças que eram minhas alunas. Eu fui meio que um campeão de ter alunos. Eu tive em 7 anos 5.000 crianças e adolescentes em 7 anos, né, que eu dei aula. E aí eu tinha que aprender por necessidade. Então eu, o Otaviano, Silvana, lá, você conheceu esse povo todo, né? A gente, o Mineiro, né, o Ezio, a gente se virava, a gente aprendia conversando entre nós. Eu era amigo do Pedrão, do de José, do Valdir Barbante, do Paulinho de Oliveira. Eu aprendia com esse pessoal, né? Eles que me ensinavam, o Oswaldo Terra, e com eles, e com a gente tirou muito da natureza das crianças, né? Essas aprendizagens. A gente foi criando uma metodologia para trabalhar com isso. Praticamente a gente viveu o começo do que hoje se chama esporte educação. A prefeitura queria que ensinasse atletismo, mas não dá para ficar ensinando para competição só. Eles precisavam de se educar. E a gente foi aprendendo como fazer isso, né? E, enfim, a gente foi, eu, você e o Mauro e tanta gente, nós fomos Lino Castellani, Celi, Mauro Betti, né, que foi aluno seu, Mauro Betti da USP, né? A gente foi aprendendo a criar uma educação física que fazia sentido para a vida da gente, né, que ensinava não só para promover a saúde, mas ensinava a viver. A gente instalou essa ideia, nós estamos ensinando a viver. Olha que coisa bonita, né? Eu aprendi que a educação física é a disciplina que está mais próxima à vida das pessoas. É a disciplina que sem querer, talvez por intuição nossa, a gente começou a ensinar as matérias da vida, né? Como lidar com as emoções, né? Como desenvolver uma moral de respeito aos outros, né? Como viver coletivamente. Nós estamos criando uma disciplina virtuosíssima, maravilhosa. Se há um caminho para a educação no mundo, ou alguns caminhos, um deles está na educação física, né? Pelo menos na versão de um grupo de professores que já é bem expressivo e humanizou por demais a educação física. Virou uma coisa muito bonita, né? Só está faltando um fecho, uma teoria para fechar isso, né? Uma metodologia mais bem delineada, mais bem descrita, uma teoria mais consistente e uma pedagogia forte de educação física, né? E que a gente abandone essas arestas ideológicas que separa fulano do ciclano, sabe? Quer dizer, uma esquerda toda dividida. Para com isso, né? A gente tem que juntar o que é bom. Não dá para negociar com o fascismo. O resto, se tiver qualidade, a gente vai negociar. Nós somos muito pequenos para se dividir tanto. Então, eu acho que eu e mais algumas pessoas, hoje, de alguma maneira, exercemos esse papel de tentar juntar pessoas, né? Eu vejo o Wagner Moreira tentando juntar, hoje eu vejo o Nelson Figueiredo ali no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, o Chiquinho Caparrós, né, o Francisco Caparrós, foi meu aluno. Então, a gente tem pessoas hoje nesse papel de aglutinar, de juntar, né, esse papel que você está fazendo há vários anos já, né, de juntar as pessoas, mesmo que algumas até te ofendam e tudo, mas você persiste nesse trabalho, isso é uma coisa muito bonita. Então eu vejo um futuro muito auspicioso para a educação física, porque nós também nos intelectualizamos, embora eu pratique uma linguagem simples, né, das minhas origens e tudo, mas com consistência científica, né? Se eu quisesse falar difícil, eu falaria. Eu só não falo difícil porque ninguém vai me entender.
E eu acho estúpido falar para ninguém entender, eu acho uma estupidez. Perfeito, João, perfeito. Foi maravilhosa a tua colocação. Então, mande um recado agora para aquele jovem, pode não ser tão jovem assim, né, mas que está interessado em fazer. O que você diria a alguém que pensa em seguir este caminho? Então, primeiro, esse jovem tem que pensar seriamente que a atual divisão licenciatura-bacharelado é um problema. Ele tem que repensar isso, né? Segundo, ele tem que perseguir um núcleo em torno do qual compreender o que é a educação física. E esse núcleo, para mim, é a pedagogia. A educação física como uma disciplina pedagógica que ensina as pessoas a viverem corporalmente. Porque neste planeta, nesta vida, a nossa realidade é corporal. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Somos uma criatura viva corporal que manifesta a vida neste planeta, neste tempo. E é esta criatura humana, né, que a gente tem que educar, essa criatura corporal que a gente tem que educar. Esse é o papel da educação, esse que deveria ser o papel de todas as disciplinas. Mas ele está se tornando um professor, esse jovem. E professor é profissão de quem estuda. Precisa parar de acreditar nessas bobagens, só aplicativo, só prática, só essa logia de práticas, coisas técnicas. Ele tem que ser um teórico também, um intelectual. Ele tem que ler muito, né? Atrás de mim aqui tem poesia, tem filosofia, tem ciência, tem romance, tem tudo aqui. Tem literatura de cordel, que lê tudo. Ele tem que ser um intelectual. Ele é um espelho do mundo. Quando ele ensina educação física para o aluno Pedrinho, na verdade o Pedrinho não vai levar a educação física para o resto da vida, ele vai levar aquele professor. Eu não ensino educação física, eu ensino o João. O Daniel não ensina educação física, ele ensina Daniel. Né? Então, cuide com o que você está fazendo. Você está... O Piaget que entrou em mim virou João. Ele não vai levar Piaget, vai levar João. Então, ele tem uma responsabilidade enorme. Depois da mãe e do pai, é ele. É ele, é ela. A professora é a terceira pessoa mais importante na vida de uma criança e de um adolescente. Cuidado com o que está fazendo. Leve isso a sério. Ou caia para fazer outra coisa. Professor João Batista Freire, muito obrigado. Certamente teremos que voltar a falar contigo. Espero que as portas e o coração estejam abertos para isso. Muito contente, muito obrigado e peço, se possível, muito obrigado também. E até a próxima, né? Estou sempre aqui disponível para o que vocês precisarem. Um grande abraço e muito obrigado.